Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos fazer uma comidinha caseira deliciosa, mais uma das nossas. Mas antes eu convido a quem não é inscrito aqui no nosso canal que se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal, valeu? Será um prazer tê-los aqui conosco. Meus queridos, hoje nós vamos fazer uma costela com batata e agrião, uma comidinha que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de pedir no restaurante, né? Agora vamos aprender, quem não sabe aí fazer, a fazer em casa, pessoal. Para economizar também um pouquinho do nosso din-din, que é bem econômica. Então vamos lá. Meus queridos, eu deixei a nossa costela dormir no tempero, tá? Para ficar mais saborosa. Quem não tiver oportunidade, quem não puder fazer isso, quem não teve tempo, ou quem não quiser, não tem problema. Vocês vão temperar com os temperinhos aí que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Tempero, como eu sempre digo, é a gosto. Eu só vou dizer os temperos que eu usei. Eu usei cominho, sal, lógico, né? Eu usei páprica defumada, páprica picante, pimenta do reino, tá? Como eu estava usando duas picâncias, dois tipos de pimenta, né, assim, a páprica picante e a pimenta do reino, eu coloquei um pouquinho de cada, né, porque senão vai ficar com muita pimenta. Esse negócio de pimenta a gente tem que saber dosar, né, pessoal, porque tem que dar aquele gostinho, mas não pode deixar a comida muito apimentada, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa que eu coloquei no nosso tempero e alho, né? Se eu lembrar mais de alguma coisa, eu falo para vocês depois. Ah, também coloquei cebola. Aí o que eu fiz nesse tempero, é mesmo, pessoal? Já ia esquecendo. Eu processei tudo no mix, coloquei um pouco de água e coloquei um pouco de óleo. Vocês poderiam também colocar azeite, tá? Bati tudo no mix, tá? Então, o que aconteceu? Ficou aquela pasta de tempero, tá? Por isso que tá assim, ó. Muito bem temperado, ó, a nossa carne. Olha como é que ficou. Chega a escurecer a carne, ó. Olha só como que fica. Maravilhosa, né? Isso aqui facilita muito o tempero penetrar, sabe? É melhor do que você colocar aquele tempero seco, tá bom? Quem não tiver processador, pode bater no liquidificador também. Tá bom, então essa parte do tempero eu já expliquei, vamos passar para outra parte. Agora vamos selar a nossa carne. Então, pessoal, nossa panela já está esquentando, vamos colocar um fio de óleo, tá? Não precisa colocar muito óleo, não, se a gente notar que a nossa carne está precisando mais de óleo, porque cada carne tem uma quantidade de gordura, né? Às vezes é o mesmo tipo de carne, mas vem com menos gordura, outras vezes com mais gordura. Então o óleo é sempre bom a gente ir colocando aos poucos. Deixa esquentar um pouquinho para a gente colocar a nossa carne. Eu esqueci de falar também que eu coloquei orégano. Eu falei com vocês, né? Se eu lembrar de algum outro temperinho, eu falo com vocês. Porque eu sempre esqueço de alguma coisa. Coloquei dessa vez orégano, tá? Quem gostar de orégano, pode colocar, porque o orégano ele dá um gosto bom mesmo em tudo, tá bom? Nosso óleo lá já esquentou, vamos colocar agora a carne. E pessoal, é só espalhar assim, ó, no fundo da panela. Eu vou selar essa carne na panela que eu vou fazer o nosso ensopado, tá? É sempre bom vocês aproveitarem a mesma panela para ficar com aquele gostinho. Aí se a gente ficar mexendo de um lado para o outro, a princípio, retarda o processo. Em vez de fritar, que é o que a gente quer, vai cozinhar. Evitar também colocar a tampa agora, tá? A princípio, para evitar o cozimento, que o que a gente quer aqui é fritar essa carne. Hein, pessoal? Já secou toda aquela aguinha que fica lá no fundo, aí a gente vai pingar um pouquinho mais de óleo. Como eu falei, o óleo a gente pinga aos poucos, tá? Vou deixar ficar mais um pouquinho aí para virar a carne, para não ter que ficar virando toda hora. Agora, pessoal, a gente vai ter que virar, tá? Mas para soltar a carne, a gente pinga uma aguinha bem pouquinha, tá? Aí deixa ferver um pouco para a carne soltar do fundo da panela. Tá vendo? Aí ela vai soltando, ó.
porque caso contrário vai ser muito difícil soltar a carne. Aí é só virar pedaço por pedaço, ó. Do outro lado, ó, do lado que estava para baixo, já tá, ó, tem, olha só como é que já tá, bem dourado, ó, né? Então, vira pedaço por pedaço, com paciência. Bom, virei todos os pedaços, ó. Agora vamos repetir o processo desse lado, tá? Deixa secar. Se for preciso, coloque um pingo de óleo, tá? E depois vamos pingar a água. Aí secou a água, tá pedindo mais um pouquinho de óleo. Aí vamos deixar mais um pouquinho só pra gente pingar a água e virar. Fazendo direitinho com paciência, não precisa ficar... A gente perde menos tempo nesse processo aqui, sabe? Agora, ó, já secou. Aí chegou a vez de pingar a água. Minha água já estava ali esquentando, ó. Sempre trabalhando com a água quente. Aí espera um pouquinho ferver bem essa água só para que a carne solte do fundo da panela. Aí, quando começa a ferver bem, a água vai se espalhando, ó, tá vendo? No fundo da panela. Aí tá na hora da gente virar. Aí pronto, aí virou essas duas vezes, a gente deixa mais por uma vez, só para terminar de selar bastante. Assim já tá bom, já tá bem moreninho. Mas como eu quero bem moreninho mesmo, a gente deixa mais um pouquinho aqui. Aí eu vou fazer de novo esse processo, tá? Que eu já mostrei para vocês como que funciona aqui. Pessoal, feito o processo, né? Transferir para a panela de pressão. Aí, está vendo aquela borrinha? Deixem aí, tá bom? Depois a gente vai precisar dela. Vou cobrir com água, somente cobrir, assim. Não precisa colocar muita água, tá? Porque a carne mesmo vai eliminar um pouco de água. Depois que levantar a fervura, conta 30 minutos para nossa costela ficar bem macia. Assim, soltando do osso, sabe? Bem macia mesmo. Aí é melhor contar 30 minutos, tá bom? Não vou colocar água agora, porque a minha água ainda está esquentando. Se eu colocar agora, vou retardar o processo. Tem que colocar água fervendo aqui nesse momento. Quando vocês fecharem a panela, vai levantar a pressão mais rápido, tá bom? Mas é fácil, é só cobrir e é o suficiente. A minha água começou a ferver. Que coisa, né? Vamos colocar. Aí o fogo da panela de pressão já está aceso, tá? Vou colocar água fervendo, ó. Porque aí vai adiantar, né, o processo, vai ferver mais rápido. Esse caldinho, pessoal, nós vamos aproveitar tanto para cozinhar as batatas, ó. Tá bom? Cobriu, tá bom. Tá vendo? Cobriu, mas de maneira que vocês ainda continuem vendo as que estão por cima, os pedaços que estão por cima aparecer, tá vendo? Não pode colocar também tanta água não para virar aquela sopa, não. É assim mesmo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai, independente da gente ter colocado sal na hora que a gente temperou, a gente vai verificar o sal dessa água antes de tampar a nossa panela, porque senão a nossa costela vai ficar insossa, porque nós colocamos bastante água depois que a gente temperou a costela, entendeu? Entenderam? Então, verifiquem o sal primeiro da água para depois colocar a tampa, né? Fechar a panela. Levantando fervura, conta 30 minutos, tá legal? Pessoal, abrir a panela. Olha esse caldo, ó. É isso que a gente quer, né? Pura gostosura e muito forte também, sabe? Aí, ó, tá cozidinho, ó. É o seguinte, ó, enfia o garfo, sai com facilidade, mas não tá desmanchando. Eu falei no início do vídeo, soltando do osso é uma expressão que a gente usa, né?
Mas um outro tudo bem, mas se todos soltarem dos ossos, aqui vai ficar osso puro, né, pessoal? E é legal também, não, por isso não, porque a gente retiraria os ossos. Mas é legal, eu acho legal a gente, né, a gente vê que é a costela, a gente vê o osso, né, e alguns pedaços. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai transferir para outra panela, aquela panela que eu comecei o processo, sabe? Aquela panela que eu comecei o processo, a gente vai fazer nela. Ali temos cebola e alho. Não coloquei muita cebola e nem muito alho, a quantidade certa. Eu coloquei 2 dentes de alho grandes e uma cebola pequena, ou a metade de uma média. Por quê? Porque já colocamos cebola e alho para temperar a nossa costela, né? E além do que, eu vou colocar mais cebola ralada, tá? No finalzinho de tudo eu vou ralar cebola. Então, alho 2 vezes, cebola 3 vezes. E o lance do tempero não é a quantidade. Tem pessoas que exageram, que achavam vou colocar um mundo e a minha comida vai ficar mais gostosa. Não, é saber usar no tempo certo, na medida correta, tá? Na hora certa, tá bom? Então vamos lá. Vou passar toda a costela para cá, para essa panela. Mais ou menos um pouco desse caldo aqui eu vou pegar para fazer o nosso ensopado, né? E o restante eu vou guardar para fazer um pirão. A borra da costela aqui, quando a gente eliminou uma borrinha, né? Quando a gente selou aqui a nossa costela. Eu reservei um pouco para fazer o nosso pirão. Temos receita no canal de como fazer pirão, tá? Quem não sabe, corre lá. Então vamos lá. Acendi o fogo, vou colocar um pouquinho de óleo, não precisa encharcar, né? Que vocês viram ali o caldinho, já tá gorduroso, né? Então, o óleo a gente não pode colocar muito, tá? Vou dar uma refogada básica aqui antes de colocar a costela, tá bom? Já coloquei aqui a nossa costela, agora eu vou colocar as batatas, tá, pessoal? Batata é a gosto. Aqui eu tenho 1,5 kg de costela. Eu vou colocar mais ou menos 1 kg de batata. Eu cortei grande para não desmanchar a batata, sabe? Não pode cortar pequena, tá? Porque você vai colocar no prato das pessoas uns 2 a 3 pedaços desse de batata. Quem trabalha em estabelecimento assim, sabe como é que é, né? A gente tem que controlar tudo, se for para estabelecimento. E na família da gente é a mesma coisa, né? Agora, vamos colocar o caldo, tá? Aqui, ó. Pegar direto daqui, ó, e vamos colocar. A metade do caldo eu guardei para o pirão. Agora eu vou completar com água. Minha água tá lá fervendo. Vou colocar água. Aqui em casa, pessoal, a gente gosta das coisas com bastante caldinho, tá? Se vocês não gostam, não coloca, tá? Muito caldinho. Vai dosando a água, que a batata vai ter uma hora que vai cozinhar, tá? Como a gente gosta de bastante caldinho, eu vou colocar. Para estabelecimento, eu indico que coloque, tá? O caldinho, aí vai apurando para ele secando um pouquinho, mas coloca, porque o caldinho é tudo. Vamos provar novamente o sal dessa água, tá? Isso é muito importante, provando o sal. Nós colocamos água, lembrem, né? Nós colocamos aquela água que estava lá, então a gente tem que provar, né? De novo o salzinho dessa água aqui, tá bom? Aí feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou esperar essa batata cozinhar, ficar assim pré-cozida, quase que cozida. Pré-cozida para mais, pra gente colocar o nosso agrião. Porque o nosso agrião é rapidinho, tá bom? Porque ele não pode murchar muito. Agora eu vou provar o sal, tampar a panela e deixar a batata cozinhar. Então, pessoal, a batata tá do jeito que eu falei, ó. Enfiou o garfo, ó, com facilidade, não pode desmanchar. Agora é a hora do nosso agrião. Vamos colocar nosso agrião, tá? Lavem bem o agrião. Não precisa picar muito agrião, porque o legal nesse ensopado é colocar assim mesmo, com esses talos, ó, grossos, ó. Ele vai cozinhar e vai sumir aqui, tá?
Se picar muito, aí vocês não vão nem enxergar o agrião. Daqui a pouco isso aqui, ó, vai sumindo. Aqui são 2 molhos de agrião, tá? Que a gente está usando para 1,5 kg de carne e 1 kg de batata, tá bom? Agora vamos tampar a panela aqui, em cima desse agrião. Eu vou jogar um pouquinho só de sal, bem pouco. Aí, porque como é muito, né, vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Vamos tampar a panela para abafar, para ele murchar rápido. Meus amores, eu esqueci de colocar a cebola. Essa cebola é a ralada, tá? Que eu falei com vocês que ia ter cebola ralada. Aí vamos colocar. Poderia ter colocado antes do agrião, mas assim vai dar certo também. Esse agrião vai murchar, tá bom? Vamos agora tampar a panela e aguardar. Então é isso aí, pessoal. Olha como ficou bonito o nosso ensopado. Olha como que o agrião murcha rapidinho. Eu misturei um pouquinho, tá? O fogo tá baixo, tá? Quando eu terminar aqui de falar com vocês, encerrar o vídeo, eu vou apagar o fogo. E tá pronto o nosso ensopado. A batata não desmanchou, observe. A costela tá bem cozidinha, tá? E é isso, faça esse ensopado que vocês vão amar. E minha gratidão a todos que compartilham nossos vídeos nas redes sociais, tá bom? E se vocês gostaram desse, eu peço que compartilhem e deixem um like aí para ajudar no crescimento do nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele vai querer com certeza. Tchau, pessoal! Eu amo vocês, hein? Não esqueçam! Beijos! Delícia! Olha, vocês não imaginam o cheiro que tá por aqui!